Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu queria que você ficasse de pé de novo. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar pela família do nosso irmão Aberlado, mais conhecido como Bilu, né? Que faleceu. Orar pela Ana Paula, né? Pela família dele, dela. Nós vamos orar também pelos nossos irmãos que estão lá em Dolabella. Tem uma turma lá com o pastor Jader agora. Estão reunidos lá, que o Senhor possa trazê-los em segurança, né? Deus, nós queremos orar ao Senhor nessa manhã, colocar a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos e temos diante do Senhor. Queremos apresentar ao Senhor também, Deus, a família do nosso irmão Abelardo, mais conhecido por nós como Bilu. Deus, um irmão alegre, festivo, alguém muito extrovertido entre nós, que partiu essa semana. Deus, que o Senhor possa consolar a família, consolar o coração da Ana Paula, dos filhos, toda a família, os amigos, a igreja. Que o Senhor possa trazer consolo, Deus, que o Senhor possa guardar o coração de cada um deles, naquilo que às vezes nós não entendemos, Deus, situações repentinas que acontecem conosco e nós não sabemos interpretar nem compreender, e nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um deles. Nós oramos também, Senhor, pelo pastor Jader, os irmãos que estão lá em Dolabella essa manhã, Deus, num momento de ceia com a igreja do Senhor, ministrando ao coração da igreja, partilhando do Evangelho, daquilo que o Senhor tem dado à igreja e ao povo do Senhor. Nós somos muito gratos, Deus, pelo cuidado do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Irmãos, nesses dias tem sido muito forte na vida da igreja, das pessoas, né? Que a gente tem falado sobre a volta de Jesus, ela tem sido um assunto muito latente. E a gente, toda semana, parece que o pessoal encontra o telefone da gente, né? Toda semana alguém manda um vídeo, alguém manda uma coisa, alguém manda outra. E eu comecei a pensar esses dias sobre como a gente poderia lidar com isso. Porque todos nós temos um entendimento, e uma coisa certa, independente da corrente teológica, é que Jesus vai voltar. Na verdade, quando a gente pega as correntes teológicas de escatologia, a divergência maior delas acaba sendo no milênio, né? E também no arrebatamento. O que todos concordam é que Jesus vai voltar. Isso aí eu acho que já é um grande avanço, né? Então, a divergência maior acaba sendo no arrebatamento. Por quê? No arrebatamento e no milênio. Por que no milênio? Porque a gente acaba, dentro disso, construindo o entendimento. Alguns creem num milênio literal, outros creem num milênio... outros são pós-milenistas, né? Creem que Jesus vai voltar após o milênio. Outros creem que Jesus volta antes do milênio. Alguns creem que o milênio já... né, os amilenistas, na verdade, amilenistas seria que não creem no milênio, mas, na verdade, eles não são amilenistas, né? Eles creem que o milênio ele começa quando Cristo entra, quando Cristo encarna, e através da igreja Cristo está reinando. Eles creem assim que o reino de Deus está estabelecido através da igreja. Eu estou falando isso porque todos nós pertencemos a uma dessas linhas de pensamento que, na verdade, não existiam, né? Se você pega a igreja primitiva até o século V ali, por exemplo, né? Até ser formado o cânon, a gente olha, a igreja ela tinha o Antigo Testamento, ela não tinha, nos 4 primeiros séculos da era cristã, a igreja não tinha uma Bíblia, um livro que ela pudesse usar e dizer assim, não, esse aqui é a Bíblia. Não. Eles tinham os profetas, eles tinham o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, na verdade, que para eles não era antigo, era o único testamento que eles tinham. Então, eles se fiavam naquilo. Então, toda a doutrina construída pela igreja primitiva, ela é baseada na Escritura, baseada no Antigo Testamento, ou seja, na lei e nos profetas. Daí, nós não vamos encontrar, nos primeiros séculos da igreja, uma construção a respeito de escatologia, uma discussão escatológica. Quando é que vai começar os pais da igreja, eles tinham uma visão sobre o fim. No primeiro século, a igreja foi, sim,
uma igreja com uma visão escatológica muito forte. Quando a gente lê, por exemplo, Atos, quando diz que as pessoas chegavam, vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, era a ideia de uma igreja que entendia que ela não ficaria. Nós não vamos ficar aqui, então a gente não precisa ficar preso a coisas, ficar preso a dinheiro, ficar preso a posses. A igreja primitiva tinha essa ideia. Afinal de contas, ela é a igreja que vê a ascensão de Cristo e que ouve a palavra, que é a seguinte: esse Jesus, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Então, a visão dessa igreja é a visão de um Jesus que vai voltar. Então, a primeira geração falou-se muito sobre a volta de Cristo. A primeira falou e a última. As gerações que ficam no meio dessas duas gerações, as gerações da igreja, não vão falar muito. A escatologia ela vai voltar a ganhar uma importância muito grande na história da igreja. Eu estou dizendo doutrinariamente. A igreja sempre, ao longo da história, acreditou na volta de Jesus. Mas a organização da escatologia, a construção, ela vai ser feita lá no movimento da reforma. Por quê? Quando, por volta do ano 600, o bispo de Roma se declara o Papa, se diz assentar na cadeira de Pedro. Quando a Igreja Católica começa a tomar um corpo maior, né, e começa a se declarar a única e primeira igreja e ter a primazia, aí começa-se uma discussão a respeito disso, e aí biblicistas, homens e mulheres, pregadores do Evangelho, começam um movimento de construção teológica. Por quê? Por causa das heresias. Quando, por exemplo, se não me engano, no ano de 700, começa a entrar algumas coisas, e aí quando vem a doutrina do purgatório, a igreja vê uma necessidade de construir um entendimento teológico a respeito das coisas. E a escatologia bíblica ela é muito importante. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. O que Paulo vai escrever para Timóteo sobre isso? 2 Timóteo 2,15. Ele diz assim, 2,15 de 2 Timóteo. Vamos ler o 14. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra procura aqui, é uma palavra grega chamada ortotomos, que é um procedimento correto. É um esforço na ideia de fazer a coisa correta, da busca correta, do caminho correto, daquilo que precisa ser feito. E quando a gente fala de escatologia, qual é o problema? Eu não sei você, mas o grande problema no meu entendimento, às vezes, da escatologia, e não só da escatologia, eu acho que é um problema da igreja, né? Nós queremos fechar a questão em alguma coisa. Por exemplo, nós vamos discutir o batismo. Tem um livro muito interessante para quem quer estudar sobre batismo, que chama Águas que Dividem. E a ideia do batismo é, um crê que é por aspersão, o outro crê que é por imersão, e aí vai se construir um entendimento, e isso dividiu a igreja. Nasceram grandes heresias ao longo da história da igreja por causa da divisão. E nós temos uma dificuldade como igreja, que é crer, não só crer, mas suportar ou lidar com quem pensa diferente de nós. Então, na escatologia bíblica não é diferente. Não é diferente. Muita gente pensa diferente de nós, não é problema. Eu conversei com um amigo essa semana, eu fui ministrar na Getsemane, fui convidado para ministrar, eu estava lá, eu acabei aproveitando e fui. E aí, no final, nós sentamos para conversar e o pastor me disse assim, ele perguntou como eu acreditava em algumas coisas, e eu disse, aí quando ele terminei, ele não me disse que eu estava errado, ele só olhou para mim e falou assim, é raro alguém que crê dessa maneira. Aí, ponto. Depois ele vira para mim, eu não creio assim. Não tem problema.
E nós não podemos, não precisamos, vamos dizer assim, brigar por causa disso, debater por causa disso. O que nós precisamos, e eu até trouxe uma lista aqui, eu vou só ler, porque ela é grande, sobre princípios que a gente precisa adotar quando a gente vai interpretar um texto bíblico. A gente vai estudar isso os domingos pela manhã, mas eu não queria fazer, eu não sou... na verdade, é uma falha minha, eu confesso uma falha minha. Eu não me debrucei muito sobre a questão da simbologia da escatologia. Eu confesso que é um erro meu não ter muito interesse nessa parte da simbologia. É uma falha minha não ter essa preocupação em estudar muitos símbolos. Eu gosto de pensar muito, porque, para mim, o que não está explicado na escatologia, né, por Jesus, os anjos explicam. Está explicado, para mim está quase tudo explicado. Né? Existe uma explicação. Então, assim, eu não me debrucei, eu não vou muito no lado místico da escatologia. Né? Eu acho que nós precisamos ter sabedoria no presente para conhecer o futuro. Eu acho que o grande objetivo é ter esperança. Eu não gosto nem de usar a expressão fim do mundo. Eu acho que o mundo não acaba. Eu acho que cumpre o propósito de Deus. Se o propósito de Deus for botar fogo em tudo, vai botar fogo em tudo. Quem é restauracionista como eu, crê que Deus vai restaurar todas as coisas, Deus vai restaurar, é o propósito dele também. Né? Gosto de brincar com quem crê no arrebatamento antes da tribulação, que eu creio diferente, mas eu oro para que você esteja certo. Né? Eu oro para subir antes. Fica parecendo assim, que a gente quer dor e sofrimento e a gente está desejando a grande tribulação. Eu não penso assim. Mas tem algumas leis, quando a gente lida com o texto bíblico, com a Escritura, que são leis de exegese, que a gente usa quando vai lidar com o texto. A primeira delas, não quer dizer que essa é a ordem importante, é a lei da revelação, ou seja, a palavra, e uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, nós que estamos na igreja, que lidamos com a Bíblia, que gostamos de Bíblia, né? A gente que estuda, né? Que faz seminário, a gente que é estudante da Bíblia, né? E Bíblia é bom você ter uma de cada. Inclusive, eu encontrei uma Bíblia linda essa semana, e eu comprei mais pela capa, inspirada, infalível, inerrante e eterna. Eu achei que isso aqui é fenomenal, por si só vale a Bíblia, viu? Eu fui comprar um presente para aniversariante de hoje, inclusive está sentada ali, né? Eu fui comprar um presente para ela e achei essa Bíblia. Essa não é para você não, viu? Essa é para mim. Seu presente é outro, tá? Fica triste não, viu? Tá? Aí, o que acontece? A Bíblia, isso aqui é uma declaração para vocês aí. De nada. É uma declaração do que a gente precisa pensar sobre a Bíblia, que ela é inspirada, infalível, inerrante e eterna. A primeira coisa que nós precisamos, e nós estamos num tempo, eu não gosto de falar muito isso, fica parecendo que a gente combate alguém quando a gente fala isso, né? Mas nós estamos num tempo em que a igreja trabalha muito mais, os pregadores, os ministros, trabalham muito mais com as nossas emoções do que com a verdade da palavra de Deus. Então fica parecendo que nós precisamos ser motivados, que nós precisamos ser trabalhados emocionalmente, que nós precisamos ser levantados, quando a palavra não faz isso conosco. E a primeira coisa que nós precisamos é submeter o nosso coração à autoridade da Escritura. Quando você se aproxima de uma Bíblia, entenda o que eu vou dizer, eu não estou dizendo que você vai chegar perto de uma Bíblia, olhar e ficar, né? Um amigo meu tinha um amigo que era apaixonado por chinelo. Então ele falou que foi visitar esse amigo dele, que na casa desse amigo dele, quando você entrava na sala, tinha uma poltrona, parecendo essas poltronas de rei, toda dourada, e tinha um chinelo em cima da poltrona. Então ele era um chinelólatra, né? Seria? Ele tinha uma idolatria por chinelo. A Bíblia, alguém já disse que fechada é um livro, aberta é Deus falando conosco. Mas todos nós, todo cristão sério,
ele submete a palavra de Deus. Pode ser que a gente não entenda alguma coisa? Pode. Pode ser que alguma coisa na nossa cultura, no nosso entendimento, na nossa capacidade de conhecimento, histórica, teológica, seja como for, fique aquém, a gente não entenda tudo. Mas o que nós temos em mãos é a palavra de Deus. Pensa comigo. Pensa em Deus traçando um projeto para preservar a Escritura ao longo de todo o tempo. A Bíblia não tem poucos inimigos. A Bíblia não tem poucos inimigos. A Bíblia não teve poucos inimigos ao longo da história. E por que Deus preservou a Escritura? Porque Ele tinha um propósito. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é, eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas a Bíblia que nós temos em mãos, ela não é o original, nós não podemos confiar. Fiz uma pesquisa recentemente, e a maioria das traduções que nós temos, principalmente nós, na língua portuguesa, são de Bíblias e traduções confiáveis. Confiáveis. Exceto um verso ou outro que na tradução pode diferir no entendimento, mas, no geral, as escrituras que nós temos no Brasil são Bíblias confiáveis. Você pode pegar uma NVI, você pode pegar uma atualizada, você pode pegar uma corrigida, a maioria delas são Bíblias confiáveis. Os homens que traduziram as escrituras para nós, se você olhar a história deles, desde João Ferreira de Almeida e outros, são homens de Deus, que se debruçaram sobre ela, e todos eles tinham a seguinte intenção: transmitir a palavra de Deus para nós. Eles não tinham a intenção de deturpar a palavra, eles não tinham a intenção de nos levar para o caminho do erro. É por isso que Paulo fala sobre manejar a palavra. Então, a primeira lei é a lei da revelação. Né? A vontade de Deus está revelada na Escritura. A Bíblia é a revelação de Deus. O ministério do Espírito Santo é trazer luz sobre aquilo que está revelado. A segunda lei é a lei da submissão. Eu preciso me submeter à Bíblia como palavra de Deus. Eu preciso me submeter. Já ouviu aquela frase? Você nunca ouviu. Alguém falar assim, eu sei que a Bíblia diz isso, mas... Não tem mas não, a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia diz assim, se bater numa face, dá-lhe também a outra, isso é figurado. Pode ser figurado, mas e se precisar ser literal? A terceira lei é a lei do sentido comum, ou como faz sentido, Deuteronômio 29, 29, né? As palavras reveladas pertencem a nós e nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei, é aquilo que alcança todas as pessoas. Amós 3,7, ele faz uma citação interessante sobre essa ideia da lei do sentido comum. Ele diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, ou seja, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que nós podemos entender daquilo que Deus disse. A quarta lei é a lei do uso comum. Então nós temos o senso comum e o uso comum, ou seja, aquilo que alcança todos os homens. A palavra de Deus, ela é, a gente costuma dizer que assim, ela pode ser entendida por uma pessoa que é analfabeta. Todo mundo aqui conhece o analfabeto crente. Eu conheço uns 3 que só Jesus na causa, né, que não tem demônio que fica na frente deles. Eu conheço uns que é crente, mas crente mesmo. Como ela pode ser entendida por um doutor formado em qualquer faculdade, em qualquer lugar do mundo. Um cientista, né, e como diz o Adalto Lourenço, ao contrário do que a gente pensa, a maioria dos cientistas são criacionistas. A maioria dos cientistas, ele diz, são criacionistas. A lei do contexto, que a ideia do contexto é tecer junto, ou seja, como esse texto faz sentido no contexto. A gente costuma falar que é olha, né? Olha. Observa, interpreta e aplica. O que significava para o leitor original, para quem leu aquele texto, naquele contexto em que foi dito. Naquele contexto em que foi dito, não é? A lei da linguagem também precisa ser entendida. A lei da referência paralela, ou seja, como o mesmo assunto é tratado em outro texto da Escritura, como o mesmo assunto é tratado
em outro texto da Escritura. A lei do destinatário. A lei do destinatário ela é importante, porque ela responde a algumas perguntas. Quem fez o quê? A quem? Quando e por quê? Por exemplo, quando nós estudamos, eu gosto de pensar nisso na parábola do filho pródigo. Jesus contou a história, todo mundo conhece, do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? Para Jesus, o filho pródigo eram os publicanos. No contexto, o filho mais velho eram os fariseus, que eles tinham ficado na casa do pai, eles zelavam na casa do pai, eles obedeciam todos os mandamentos, eles cumpriam todas as regras. Os publicanos não, eles pegaram a herança de Abraão, eles saíram da casa do pai e foram lá servir os imundos, os porcos, que eram os romanos, né? Eles nunca se tornaram romanos, eles não eram tratados como gente pelos romanos, eles não eram honrados pelos romanos, lembra? O filho não pôde comer das alfarrobas dos porcos, mas eles estavam lá, e eles desprezaram a herança, e agora Jesus simplesmente chega e diz que deles é o reino, e está recebendo eles de volta, e tipo assim, está tudo de boa. O que significava? Jesus falou muito sobre pesca, Jesus falou muito sobre agricultura, sobre semente. O que significava para quem ouviu? E o texto mais emblemático para essa lei do destinatário, que eu mais gosto, é quando Jesus chega no Jordão e João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse essa frase e ele não precisava nem desenhar, porque ele já tinha os profetas, ele já tinha um entendimento, havia uma esperança messiânica. Então, os leitores, né, de João sabiam o que significava quando ele disse. Então, essa lei do destinatário, ou para quem foi dito, como a pessoa que, para quem foi dito, por que foi dito, qual era o contexto e como a pessoa entendeu. E aí depois nós aplicamos na nossa vida. A lei da primeira menção. É muito importante quando a gente vai estudar um assunto na Bíblia, você observar onde primeiro isso aparece na Bíblia. Como isso foi mencionado primeiro. Por exemplo, nós, hoje à noite temos ceia, você olha no texto lá de Corinto, você vê Paulo escrevendo aos irmãos, e Paulo fala sobre a aliança. Jesus, no Novo Testamento também, em Mateus, em Lucas, João, nos evangelhos, quando ele fala da ceia, ele fala: esta é a nova aliança no meu sangue. Onde está a menção de aliança? E você vai pegar a primeira vez que aparece a aliança na Bíblia, mas a primeira vez que fala do pacto da graça é lá quando Deus faz um pacto com Abraão. A primeira menção de evangelho na Bíblia é lá com Abraão, porque Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão ouviu o evangelho primeiro. Então, assim, a lei da primeira menção ela é importante. Você vai pegar um assunto na Bíblia, procure saber qual é a primeira vez que isso aparece na Bíblia. A lei da analogia da fé, ou analogia das Escrituras. Ou seja, onde isso está? Eu pego texto com texto. Esse texto fala de amor, esse também fala. Onde a Escritura? Por quê? Muitos de nós, acontece, a gente tem bons livros, né, eu costumo brincar que aí não tem dinheiro que consegue acompanhar os lançamentos de livros. Então, né, eu mesmo estou querendo fazer um voto de não comprar livro, porque você não dá conta. O que acontece? Muitas vezes você pega um livro sobre um determinado assunto e você formula uma doutrina em cima dele. Eu já fui a lugares onde as pessoas estavam expulsando um demônio de alguém e chega lá e estão dando 7 voltas na pessoa. Aí eu cheguei e estou vendo aquilo lá. Aí eu falei: o que está acontecendo aí, irmão? Não, tá para sair aqui, Deus deu uma palavra e nós estamos orando, e vamos dar 7 voltas. Onde é que eles viram isso? Um livro de Rebecca Brown, chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, em que ela tem uma experiência, que ela vai expulsar o demônio de uma moça, e ela dá 7 voltas, tal. Vamos supor que ela recebeu uma direção de Deus. Ela escreveu a experiência dela no livro, não é a regra. A outra coisa, não sei se alguém já viu, tem uma mensagem, né, eu sei que está na internet aqui, mas tem uma mensagem do pastor Marco Feliciano, que chama Destronando Satanás, que é uma mensagem até bem eloquente, bem efusiva e tal.
E lá, nessa mensagem, ele prega sobre... tem algumas coisinhas, mas ele prega sobre a ideia de que a queda de Satanás, quando Satanás cai, o planeta, né, que existiam os dinossauros, segundo ele, eu tenho dificuldade em acreditar nos dinossauros, tá, gente? Mas que na queda de Satanás, o planeta é destruído. Porque quando você lê Gênesis 1, quer ver? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. A terra era sem forma e vazia. O que é algo sem forma e vazio? A gente fala que é algo uma coisa sem forma. Não dá para você imaginar uma coisa sem forma. E vazia seria o caos. Então, a crença, e ele ministra isso nessa mensagem dele, é que a queda de Satanás, ela transforma, Deus criou tudo, e a queda de Satanás, ela transforma o mundo num caos. Então Deus criou os céus e a terra, ponto, Deus criou. Aí vem a queda de Satanás nesse intervalo, e tudo fica sem forma, e tudo fica vazio. De onde ele tirou isso? De um livro, de um camarada chamado Pember, que chama As Eras Mais Primitivas da Terra. Se você olhar, ler esse livro defende essa teoria. É um livro muito antigo, de 1900 e pedrinha, muito bom o livro, mas que não é uma teoria que você tem que pegar e vestir a camisa. Então, uma coisa que o cristão precisa entender, como a Escritura vê determinado assunto. Que muitas vezes você pega a opinião pessoal de alguém, e na escatologia isso é muito forte, né? Essa semana eu conversando com uma pessoa, e ela começou a falar algumas coisas sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, e eu não respondi para não perder a amizade. Eu não dei a minha posição para não perder a amizade. Porque às vezes você gosta tanto e respeita tanta pessoa que você não quer, né? E aí, mas o que acontece? O que as Escrituras pensam sobre determinado assunto? Lei da dupla referência. Na dupla referência você tem o que é imediato e local, o que é profético e o que é distante. E não esgotar os significados. Por exemplo, quando você lê o sermão profético de Jesus, capítulo 13 de Marcos, algumas coisas se cumpriram em Jerusalém. Aqueles que estiverem no eirado, não desça. Ai das que estiverem grávidas naquele dia. Orem para aquele dia, não se dê no sábado e tal. E ali você tem a lei da dupla referência. Algumas coisas dizem respeito àquele tempo, aí no ano 70, quando Jerusalém vai ser invadida por Tito, a mando de Vespasiano. E Jerusalém vai enfrentar, não é a primeira e a grande luta que Jerusalém vai enfrentar, mas Jerusalém vai enfrentar uma invasão e um problema muito sério. E aí você observa que, naquele momento que Jesus está falando, algumas coisas é para aquele tempo, outras coisas são proféticas, não são para aquele tempo, são mais distantes. Então, é a lei da dupla referência. A lei do dispensacionalismo. Dispensação é administração, é método, né? É método. Então, para que tempo é cada palavra, para que tempo é o que está sendo dito. E isso na escatologia também é importante, né? E a lei da revelação progressiva, que a revelação de Deus ela é progressiva. Se nós olharmos, e uma coisa boa para a gente pensar, né, a gente fala muito isso no seminário, quando a gente chega no seminário, aí você tem um mês, você está no seminário, você sai do seminário achando que se você encontrar o Enéas Tonini, né, que já foi para o Senhor, você vai passar por cima do Enéas Tonini, do Nilson Fanini, né, você fica doido para encontrar o Augusto Nicodemos para discutir teologia com ele, e a gente não entende que a teologia que nós temos, ela foi emprestada de alguém. Não existe um ministro, um crente, que tenha o único que tem uma teologia própria seria Deus, né? Teontologia, que é a teologia própria. Mas nós não temos uma teologia que não foi tomada emprestada de alguém, né? Como bons estudantes, se você voltar um pouquinho atrás, você vai encontrar linhas, entendimentos teológicos, né? Para nós que somos batistas, você vai ler Erickson, você vai ler Bancroft, você vai ler Langston. Se você for um bom batista reformado, você vai ler Gruden, embora o Gruden seja o melhor deles, porque ele não fecha a questão,
ele dá as linhas de pensamento sobre cada coisa, e ele dá as referências e deixa que você decida. Isso, em como nós vemos a Bíblia, como nós vemos a palavra de Deus, como nós lidamos com a Escritura e com a palavra de Deus. E o cristão bíblico, a primeira coisa que ele precisa pensar é: a Bíblia é a palavra de Deus. Isso, irmão, não tem discussão. Não tem discussão. O camarada chegou, sentou ali no gabinete, olhou para mim e contou a história dele. E quando contava a história dele, eu falei com ele assim: mas eu queria... Peguei a Bíblia, pus em cima da mesa e falei com ele: eu queria te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre essa situação que você está vivendo e te direcionar. Você vai precisar tomar algumas decisões. Ele usou uma frase comigo assim: eu vou ser sincero com o senhor, eu não sou membro de nenhuma igreja, não frequento e não pretendo frequentar nenhuma igreja. Eu nem sei se eu creio em Deus ou na Bíblia. Eu falei: então eu também vou ser sincero com você. Você está no lugar errado, na frente do cara errado. Porque eu creio em toda a Bíblia como palavra de Deus. E eu não vou interpretar a Bíblia de acordo com os meus sentimentos. Os meus sentimentos mudam, a palavra de Deus ela é eterna, ela é imutável. 2 Timóteo, nós estamos em 2 Timóteo, vai para o capítulo 3 aí. Olha o que Paulo diz para Timóteo sobre a palavra de Deus. No verso 16. Nós já conhecemos esse texto muito, né? A gente já ouviu esse texto muitas vezes. É um texto maravilhoso, em 2 Timóteo 3,16, como Paulo fala para os irmãos, Paulo fala para Timóteo, e Paulo está instruindo um pastor. E acho que Paulo podia escrever para nós também, lembrar os pastores de hoje, né? E Paulo escreve para um pastor, e ele faz questão de deixar claro para esse pastor sobre a Escritura. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Com que propósito? Que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É interessante que no verso 17, Paulo usa duas expressões que eu gosto muito, que é o homem perfeito e o homem com habilitação perfeita. Por quê? Muitas vezes nós fazemos a coisa certa da maneira errada. Existe muita habilidade, existe pouca integridade. Tem muita gente habilitada. Tem muita gente capaz em todas as áreas. Tem gente capaz na área do ensino, tem gente capaz na área da música, tem gente capaz em todas as áreas. O que não significa que no mesmo... E não sei se você concorda comigo, talvez você não concorde, mas o que não significa que na mesma quantidade de habilidade, nós tenhamos o mesmo número de pessoas com integridade. E aí eu chamo isso de força moral. Tem muita gente que sabe fazer, mas tem pouca força moral. Tem gente que quando você olha ele fazendo determinada coisa, você faz igual o pessoal lá do tempo de Saul, né? Está Saul entre os profetas? Isso virou um ditado em Israel, quando alguém estava no meio, e ele era muito diferente daquele meio em que ele estava, em Israel o ditado era esse: está Saul entre os profetas? Ou seja, ele não é profeta, ele até profetizou lá, né? Ele até profetizou no dia, deve ter falado em língua, entrado no manto, mas muitas vezes existe a habilidade. E isso, queridos, na igreja, isso é muito latente. Isso eu falo como pastor, isso no ministério isso é muito forte. A habilidade. Só que se nós fazemos a coisa certa, ou seja, nós temos os dons, nós temos a habilidade. E muitas vezes a habilidade, e nós, com o entendimento de que nós temos habilidade, quando nós reconhecemos a nossa habilidade, nós desprezamos a integridade. E nós não entendemos que o que nós fazemos para o Senhor. Nós não fazemos de outra maneira, nós fazemos para o Senhor. E por isso nós temos que fazer a coisa certa com o coração correto.
O coração precisa ser o coração correto. Nós tivemos a aula com o Natan sexta-feira, que inclusive, para quem não conseguiu acessar o Zoom, ela foi transmitida e vai ser transmitida de novo, né, Guilherme? No YouTube? Vai sim, você vai conseguir. Né? E está lá, inclusive, no canal do YouTube da igreja, a aula de sexta-feira, e o Natan falou muito sobre coração, sobre o coração correto, né? Que a cosmovisão bíblica, ela começa com o coração correto, e isso é muito verdade. Verso 8 do capítulo 4 de Paulo a Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo. Verso 8 do capítulo 4. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam sua vinda. Ou seja, o Senhor dará a coroa da justiça, diz Paulo, aquele que é reto juiz, não somente a ele diz, mas também àqueles que amam a vinda do Senhor. E o que é a vinda do Senhor? O dia do Senhor é um dia de dois extremos, Malaquias 4:5 e Joel 2:11. Malaquias 4:5 vai mostrar que a vinda do Senhor é um dia de dois extremos, assim, maravilhosos. Quer dizer, depende de que lado você está, como diria o rebanhão naquele tempo, né? Malaquias 4:5 diz assim: e eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:11. Então, o dia do Senhor é grande e o dia do Senhor é terrível. Oséias, Joel 2:11. Diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar? Ou seja, o dia do Senhor é um dia maravilhoso. O dia da vinda do Senhor, e Joel 2, no verso 28, diz assim: acontecerá depois disso que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Ele vai fazer a promessa que vai até o verso 32, e acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Ou seja, o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, ele é um dia terrível. Se você pensar na expectativa do juízo, para o ímpio, ele é o pior dia da existência desse cara. Para o ímpio, para quem não está em Cristo, para os infiéis, será um dia terrível. E quem o poderá suportar? Pergunta a palavra. Quem o poderá suportar? Para o cristão, ele é o dia mais glorioso, ele é o dia mais aguardado, ele é o dia que nós mais desejamos, ele é o dia que o nosso coração mais deseja. Mateus 24. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer pregar palavras de otimismo, de positivismo, e isso não é pecado, mas nós esquecemos de abrir o entendimento da igreja para se preparar, porque eu penso que, Mateus 24, eu penso que mais que nós nos preocuparmos em entender, em interpretar o fim, né, eu acho que tudo e nada são duas palavras muito emblemáticas, né? Eu falo que eu não gosto de usar as duas expressões, nem a expressão tudo, nem a expressão nada. Ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada. Mas a ideia de Deus é que nós possamos nos preparar para esse dia. Mateus 24, verso 10, diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, por que nós temos que nos preparar? Porque olha o que a palavra diz sobre essa preparação. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé e trair uns aos outros. Olha só os sinais. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, por que você precisa se preparar? Porque muita gente vai abandonar a fé. E abandonar a fé não significa abandonar um templo, abandonar uma denominação, abandonar uma comunidade. Tem muita gente dentro da igreja que já abandonou a fé há muito tempo. Tem pregador que já abandonou a fé há muito tempo. Tem muita gente que já... E quando a gente fala de fé, nós estamos falando de fundamento, nós não estamos falando daquilo que você acredita. Entenda comigo. Eu penso assim, fé não é aquilo que eu creio. A fé não é baseada naquilo que eu creio. A fé é baseada naquilo que a Bíblia diz. Então, fé bíblica. Eu preciso ter fé bíblica. Ah, eu creio porque a minha fé... Não. Eu preciso ter fé na palavra. É fé na palavra, não é fé naquilo que eu penso. A fé não é o conjunto de crenças que eu carrego. A fé é a minha crença naquilo que a Bíblia diz. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Porque qual é o problema nosso? Se nós temos uma fé baseada em nós mesmos, essa fé ela vai flutuar. Então, o que flutua não tem alicerce, não tem base. Oi? Ideologia, axologia, qualquer coisa que gia, menos fé bíblica. Por quê? Porque a gente não sustenta isso. E a fé, e é baseado nessa expressão que eu gosto de pensar que muita gente, e igrejas inteiras, já abandonaram a fé. Muita gente já abandonou a fé. E nós entendemos que a apostasia é a deserção, o abandono da fé. Nós entendemos que a apostasia são aqueles irmãos que estavam conosco e caminharam conosco, e de repente eles desviaram. Não. Eu sei que é uma alegoria é um negócio complicado, mas tem muita gente que está igual a Maria e José, perdendo Jesus dentro da igreja. Perderam Jesus quando procuraram, ele estava onde? No templo. Há templos inteiros que perderam. Né? Eu conversando com um amigo essa semana, e ele me falou que ele estava em determinado lugar, caminhando com determinada denominação, e de repente ele falou assim, quando eu comecei a olhar a Bíblia, e quando eu comecei a olhar o que estava sendo pregado, eu vi que as duas coisas não tinham nada a ver, e eu tinha que decidir entre uma delas, e eu resolvi ficar com a Bíblia, e quando eu resolvi ficar com a Bíblia, eles me pediram para eu me retirar. Então, por quê? Nós abandonamos a fé estando dentro da igreja, gente, isso é normal. Não deveria. Então, por isso que nós temos que nos preparar, porque um dos sinais do fim é o abandono da fé. O outro sinal são os falsos profetas, que enganarão a muitos. A grande estratégia do diabo, no meu entendimento, vai ser sempre o engano. Porque pior que não aprender, é aprender errado. Está ali Tarcísio, que é professor. Pergunta a ele para você ver um aluno, não é Berta também professora, não é Berta? E você ensina algo para um aluno. Aí você chega lá e ele fala assim, não, mas eu aprendi assim. E até porque o problema de alguém que aprendeu errado é, você precisa destruir o conhecimento errado. Então você tem dois trabalhos. Imagina que conhecimento errado é você comprar um lote com uma casinha velha. Ou com uma construção mal feita. E você tem que arrancar toda a construção, porque não dá para continuar, e tem que fazer tudo de novo. Então você tem dois trabalhos, uma desconstrução e depois você refazer. Então, o engano, ele tem essa habilidade. Porque o que o engano faz? O engano, ele é um inimigo de dentro para fora. Ele não é um inimigo de fora para dentro. E a igreja, ela ora, a igreja, ela briga com o mundo, a igreja guerreia, e a igreja, né, repreende todos os demônios, a igreja isso e aquilo, mas muitas vezes a igreja, ela não se preocupa com o engano.
E o engano é o engano no sentido de que, muitas vezes você tem uma pessoa bem intencionada, multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E voltando no do engano, o problema não é só o engano, são os falsos profetas. Falso profeta. Porque toda informação, ela tem um agente. Se você ligar o rádio, você tem uma informação, liga a televisão, tem uma informação. Toda informação tem uma origem. Né? A gente que lê, que estuda e que procura ouvir coisas, toda informação, toda vez que alguém te fala assim, eu fiquei sabendo disso, toda informação tem uma origem. Toda informação tem uma origem. E o problema é que os profetas é que precisam ser verdadeiros. Quando os profetas não forem verdadeiros, as informações não serão. E aí a gente tem que ser bereano nisso, né? Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Por que nós precisamos nos preparar para o dia do Senhor? Porque a maldade vai aumentar e o amor vai se esfriar. E nós não estamos falando só de amor em relação um ao outro, amor humano, amor de pais, de filhos, amor entre pessoas. Não. O amor também é a palavra de Deus, o amor é a Escritura. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. Quanto tempo do dia nós gastamos para agradar a Deus? E quanto tempo do dia nós gastamos para nos agradar? Nós fazemos o que nos faz bem, do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a ideia de perseverar, só a expressão perseverar, ela já traz o entendimento de que você vai ter oposição. Só a ideia de perseverança já traz o entendimento de que você vai enfrentar desafios. Não vai ser necessário perseverança onde você não tem oposição. Se não vai haver engano, não precisa de verdade. Se não vai haver desprezo, falta de amor, você não precisa amar. O que gera a necessidade de perseverança? A oposição. E nós temos oposição. E pasmem, eu penso assim, que a grande oposição nossa não é o diabo. A palavra diz que Jesus triunfou dos principados e potestades e os expôs publicamente na cruz. A grande oposição é o nosso coração. Nós não lemos e nós não lidamos com a palavra de Deus a partir do entendimento de que ela é a Escritura e ela é a palavra de Deus. Nós lidamos sempre com a Bíblia a partir do nosso próprio entendimento. Quantas vezes a gente já disse algo, ou já pensou algo, a Bíblia diz isso, mas eu sei que a Bíblia diz, mas eu acho que... E nós não nos submetemos à palavra. Então, nós vamos falar sobre escatologia, mas eu preciso fazer uma introdução sobre esse assunto, e eu queria fazê-la dessa forma. E a primeira coisa que eu quero convidar todos nós é submetermos o nosso coração à Escritura. Confie que Deus preservou a palavra, que Deus inspirou a palavra, confie que a palavra é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E ponto. E ponto. Leu um texto, não entendeu, lê de novo, 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 e daí vai. E leia quantas vezes for preciso. Busque quantas referências dentro da Escritura for possível. Depois que você lê as referências bíblicas sobre esse texto, ouça o que bons homens de Deus falam sobre esse assunto. E tem bons homens de Deus. E para a gente orar, eu conversando com meus filhos essa semana, e aí me fizeram uma pergunta sobre o que eu achava, né, dos pregadores do nosso tempo. E eu usei uma frase que eu tenho pensado nela. Eu tenho pensado o seguinte: tem muita heresia? Tem. Tem muita. O Bar Jones, mesmo se você quiser, vai te mandar alguns vídeos aí de uns pregadores bons que ele conhece, que ele curte aí. Tem coisa que, gente, eu falo que é até bom você ouvir essas coisas e ver esses pregadores, receber esses vídeos, que às vezes você está num dia tão triste, né? Alegra seu dia. Mas uma pergunta que eu sempre faço: a pessoa que prega isso, ela crê assim? Se crê assim, meu Deus. Se ela não crê, eu acho que é pior.
É pior por causa do apelo que se faz. Então, eu disse para eles que eu tenho louvado o Senhor pelo seguinte: nós temos uma geração que tem se levantado e tem buscado muito conhecimento da palavra. Bons jovens pregadores que estão se dedicando à palavra. Nós temos tanto que nunca se voltou tanto para a Escritura como nesse tempo. Porque o tempo de heresia, o tempo como foi no tempo da Reforma, e no tempo em que o catolicismo ganhou proeminência, quando no tempo da perseguição a igreja volta para a palavra. Nós possamos voltar o nosso coração para a palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Chamar a aniversariante aqui, nós vamos orar por ela também. Nós não vamos perguntar a idade, não se pergunta a idade de uma dama, tá? Vocês não vão fazer isso. Todos estamos convidados, vai ter um churrasco lá hoje. Vai ou não vai? Um sorvete de graça para nós, pelo menos, tem que ter, né? Patrocínio, creme glacê, não tem não? Vai, então. Né? Nós vamos orar por ela. Eu vou chamar a Berta, né? Vem cá, Berta, para orar por ela, abençoar a vida dela. Que Berta está com ela, Berta conhece essa menina, acho que só a Juliana conhece ela antes de você. Ora para ela, Berta, abençoa a vida dela em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Thalita, colocamos a vida dela diante do Senhor, Deus. O cuidado do Senhor sobre ela, sim, Pai. Sua casa, sobre seus pais, sonhos, Deus, sim. Sim, Deus, em nome de Jesus. Os projetos do Senhor para o coração e para a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, sim, Deus. Capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus te abençoe, viu? Feliz aniversário. Não vou te abraçar não, que o Guilherme está filmando. Viu? Vamos orar, encerrar, agradecer ao Senhor. E nós queremos convidar você, domingo que vem, pela manhã, novamente conosco. Nós voltamos à EBD, vamos voltar aos livros, às escrituras. E hoje à noite nós temos a ceia, se programe para estar conosco. Né? As regras são as mesmas, distanciamento, máscara. Vamos ter todo o cuidado, mas nós queremos voltar a celebrar e celebrar com alegria o Senhor mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor. Te agradecemos, Pai, pela vida da igreja do Senhor. Cada família, Deus querido, que faz parte dessa comunidade, nos colocamos diante do Senhor. Guarda a nossa saúde, Deus, como a gente tem pedido ao Senhor, emocional, física, espiritual. Deus querido, que nesse tempo o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós. Seja conosco, Senhor. Derrama sobre a nossa vida, Pai querido, mais e mais e mais o Senhor. Nos ensine e nos ajude a nos prepararmos para a sua vinda, para o grande dia do Senhor. Que para nós ele não seja um dia terrível, seja um dia de glória. Para nós ele seja um dia de bênção. Para nós ele seja o melhor dia, o dia mais aguardado, Deus, que é o que nós vamos aprender nesses dias aqui. Senhor, que nesses dias o Senhor gere em nosso coração uma esperança, uma expectativa pelo dia do Senhor. Nós desejamos ardentemente esse dia. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Abençoa o nosso domingo, abençoa o culto à noite. Abençoe, Deus querido, os irmãos que estarão conosco, aqueles que não poderão estar, ó Deus, que são do grupo de risco, guarda a vida dos nossos irmãos, guarda, Senhor, a nossa casa, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão, a consolação e o cuidado do Espírito de Deus, seja conosco, com todo o povo de Deus, que o Senhor te abençoe, um grande domingo para você, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.